Fala, turma! Nessa aula, então, a gente vai começar realmente a criar o app, né? Então, nós vamos fazer um app aí real mesmo, desde a da construção do banco de dados, né, das views, até a publicação nas últimas aulas. Bem, desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você está conseguindo acompanhar as aulas e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Só lembrando que os códigos e as explicações mais detalhadas dessa aula você encontra na nossa plataforma de ensino, webdesigninfoco.com, e o link a gente deixa aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Bora lá para a nossa aula então. Então, pessoal, aqui eu já estou na tela inicial do Google App Sheet. Lembrando que para você entrar nessa tela aqui, basta você digitar lá no Google App Sheet, vai entrar e você tem que estar logado na sua conta e você vai entrar aqui. Eu trouxe aqui o banco de dados que a gente vai usar nas aulas, que é inclusive uma planilha que a gente já fez aí no curso de Google Planilhas de controle financeiro, onde eu tenho aqui um descritivo, o valor, a data da despesa, né, ou da receita, a forma de pagamento, banco, usuário e alguma observação. É uma planilha, como simulando uma planilha de controle financeiro. E aqui também a gente tem o tipo, né? Se é uma receita, uma despesa, alguns descritivos de receita e despesa, valor, né? E os outros dados aqui. Então, é esse banco de dados que a gente vai utilizar. Então, voltando aqui no Google App Sheet, a gente vai criar um aplicativo, um app aqui, e já vamos iniciar com um banco de dados existente, que é essa planilha que eu acabei de mostrar. Então, vou clicar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, WEF, de Web Design em Foco, App. Esse vai ser o nome. A categoria que eu vou colocar outra e vou escolher aqui o banco de dados. Como é do Google Sheets, vou escolher aqui. E aqui é essa planilha que eu vou selecionar. Então, como eu já falei na última aula, aqui ao lado a gente tem uma prévia do aplicativo, né? Eu já estou mostrando aqui, ó, isso aqui é o que já está aqui na planilha, ó, farmácia, websites. Então, está aqui, ó, farmácia, websites, né? Que são os dados que estão lá no nosso banco de dados. E aqui à esquerda a gente tem um menu de operação, né? O menu de navegação aqui para a gente criar o aplicativo. Nessa aula a gente vai começar a ver a parte de banco de dados. Então eu vou vir aqui ao lado esquerdo, em Data, tá aqui, ó. E aí eu já caio aqui no banco de dados. Repare que ele trouxe aqui para mim a aba Lançamentos, que é essa primeira aba aqui da planilha. Ou seja, toda vez que você importar uma planilha como banco de dados, ele sempre vai trazer a primeira aba como uma tabela aqui do banco de dados. Então, caso você queira utilizar outras abas, então, por exemplo, aqui eu tenho a configurações, né? Eu posso querer utilizá-la também. Então, eu poderia vir aqui, ó, no maisinho, vou adicionar um data aqui, né, um novo banco de dados, Google Sheets novamente, venho em financeiro, e aqui eu vou escolher, ó, configurações, porque lançamento já tem lá. E aqui ele vai te dar a opção, se você já quer adicionar, né, os métodos CRUD, né, que é o update, adds e deletes, né, então você já pode adicionar com todas essas configurações aí, ó. Então tá aqui, agora eu tenho um banco de dados configurações, que são essas colunas aqui das configurações, tá vendo, ó? É justamente essas colunas, e tenho a lançamentos, que é a primeira aba lá. Aqui, entrando no banco de dados de lançamentos, vocês vão ver que ele vai dar uma mensagem aqui, ó. O que ele quer dizer? Que ele utiliza o número da linha aqui, ó, cada linha dessa, como o ID do nosso banco de dados. O ID ele é um identificador único de cada dado. Isso para quê? Depois vamos supor que você tem uma nova aba conta corrente. Aí você quer relacionar o usuário com uma conta corrente. Então esse ID comunica as tabelas. Então ele é um identificador único que cada tabela do banco de dados deve ter. E aqui ele está dizendo que é melhor a gente incluir uma coluna com esse nome. Então vamos incluir aqui, ó. Vou incluir antes do tipo, uma coluna à esquerda. Deixa eu tirar essa validação de dados, validação de dados. Então, essa coluna ID aqui, como eu falei, ele é o identificador único de cada tabela do banco de dados. Então, você pode ter aqui um código randômico, como você pode também ter um numeral, ó, 1, 2, pode ser assim. O que não pode é ter duas linhas com o mesmo ID, tá vendo? Ó? Esse identificador deve ser único. É como se fosse um CPF, cada pessoa tem o seu. Então, não pode repetir a mesma ID.
Voltando aqui para o app, então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui primeiramente nesse íconezinho aqui, ó, aqui em cima, ó, para regenerar o meu banco de dados. Eu vou atualizar, ele vai atualizar o banco de dados. Então repare que agora ele já trouxe a coluna ID, tá vendo? Ó? Só que a mensagem ainda continua. Então o que eu devo fazer? Eu vou tirar aqui, tá vendo? Ó? Essa coluna aqui do row number, né, que é o número da linha, e vou mudá-la para cá. Ó. Então agora o meu ID que vai ser a chave primária aqui do meu banco de dados. Então posso vir aqui, vou salvar o meu app, clicando aqui no lado superior em cima, e agora sim sumiu a mensagem. Então, a partir de agora, essa coluna ID vai ser o identificador único e não mais cada linha aqui. Para a gente tem algumas formas aqui, arrastando aqui para o lado, ó, que a gente pode utilizar para estar setando essa ID aqui, né, no nosso aplicativo. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar que eu quero uma expressão. Depois nós vamos ver melhor essa parte de expressão, mas eu vou colocar só assim, ó, Unique ID, que é uma das fórmulas que a gente tem aqui, Unique ID. Então, vou salvar aqui, ó, o valor inicial, Unique ID. Vou salvar aqui em cima o meu app e vamos fazer um testezinho aqui. Então, está aqui. E agora eu vou vir aqui no meu appzinho aqui à direita, ó, e vou adicionar como se eu estivesse adicionando um novo registro. Outra questão também que a gente pode fazer aqui é retirar para não mostrar aqui o ID, né? Então aqui, ó, na linha aqui do ID, essa linha aqui, ó, do ID, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse show aqui, ó, e vou salvar. Então agora o ID não está aparecendo aqui porque eu quero que ele seja automático. Vamos colocar aqui uma receita, vou colocar aqui, por exemplo, outros. Vou colocar aqui o valor de R$2.000, colocar a data de hoje, a forma de pagamento boleto, banco Mercado Pago, Thiago, e vou colocar aqui teste. Vou clicar em salvar. E aqui, ó, se a gente voltar agora no nosso banco de dados, você vai ver que ele criou aqui, ó, uma ID randômica, receita, outros R$2.000, boleto, Mercado Pago, Thiago, teste. Ou seja, ele gerou esse ID randômico porque eu utilizei aqui que o valor inicial dele é o Unique ID. Outra forma também, caso você queira utilizar a própria linha aqui como o ID, o que você pode fazer? Ao invés de você utilizar esse valor inicial, você pode vir aqui, ó. Aqui a gente tem a opção Columns, tá vendo? Ó? Que aqui você tem todas as suas colunas do banco de dados, entre elas a Row Number, que é justamente a linha. Então, vou salvar aqui. Vou salvar o meu app aqui em cima, ó, e vamos fazer um novo teste aqui. Então, vamos adicionar mais uma. Vou colocar uma despesa com aluguel, R$600. A data de hoje, forma de pagamento, cartão de crédito, banco, 99Pay, Thaís, 2222, salvar. Vamos voltar aqui no nosso banco de dados. Então, está aqui, ó. Repare que agora ele colocou a linha, ó, que é a linha 3. Tá vendo? Ó? Então, agora, se eu colocasse, deixa eu excluir essas linhas aqui. Se eu colocasse agora mais uma aqui, vamos colocar aqui, receita, aluguel não, já colocamos aluguel, vamos colocar automóvel, R$200. Forma de pagamento, Pix, banco, Mercado Pago, Thiago, salvar. Voltando ao nosso banco de dados, agora eu tenho o ID 4, ou seja, ele está pegando o número da linha e colocando aqui. Eu, particularmente, prefiro sempre deixar o ID numérico, ao invés de ser um valor randômico assim. Porque a maior parte dos sistemas, banco de dados, utilizam o valor numérico mesmo. Então, eu gosto de deixar assim, ó, valor da linha mesmo. E aí, basta você colocar aqui Raw Number. Detalhe interessante, se você reparou aqui, quando eu fui adicionando os dados, a data já veio com o dia de hoje, tá vendo? Por quê? Aqui na coluna de valor inicial, aqui na linha da data, ó, a gente já tem aqui a fórmula today, tá vendo? Que é a data de hoje. Você também poderia utilizar, por exemplo, a fórmula... Vamos supor que eu quisesse utilizar a data de amanhã. Eu poderia vir aqui pegar essa própria today, colocar mais um aqui, ó, que é mais um dia, salvar. Vem aqui em cima e salvo o meu app, ele vai dar uma atualizada aqui.
E repare que agora vem o dia 26, não mais o dia 25, né? Então, a gente tem tanto essa parte de valor inicial, que é para você definir um valor aqui para cada linha do seu banco de dados, como também a gente vai ver aqui que existem fórmulas também para a gente fazer algumas questões mais rebuscadas aqui no banco de dados. Só passando aqui mais geral, a gente tem essa coluna aqui, que só é utilizada para uma linha, no caso aqui normalmente é o ID, então é a chave primária. Como eu disse, ela é única, ela não se repete, ela que identifica o dado, né, que dá a proteção daquele dado. A gente tem a parte de fórmula, que nós vamos ver mais para frente. Aqui é o nome do campo, né, da coluna. O tipo, então a gente tem vários tipos aqui, aos poucos a gente vai vendo esses tipos, tá? Mas existem vários tipos, desde image, a gente tem e-mail, color, date, date time, né, address e vários outros tipos de tipo de campo mesmo, né? Então, buscando lá do banco de dados, a gente trouxe aqui um tipo número, texto, enum, que é uma lista, né? Price, date, aqui mais uma lista, e text, que é quando é um texto longo, no caso de observação pode ser um texto longo. A gente também vai ter aqui a opção de show. Como aqui no ID a gente tirou o show, ele não aparece aqui no formulário. Editable, que é para você poder, depois a gente vai ver aqui, que voltando aqui no nosso app, ó, a gente tem a opção de editar. Então, por exemplo, se eu não quero que o descritivo seja editável, e eu tirar aqui essa opção, ó, vou tirar a edição, vou salvar. Você vai reparar que quando eu vier clicar aqui no meu app para tentar editar ele, ó, ele não vai permitir. Então, uma vez que você gravou esse dado, você não consegue mais editar ele, tá vendo? O descritivo. Então, é para isso que serve a coluna de edição. Require é quando você vai adicionar um campo. Se tiver marcado require, você é obrigado a preencher ele. Vou dar um exemplo aqui, ó. Valor. Então, o valor, ele é obrigatório. Então, se eu tentar vier aqui salvar, ó, ele vai dizer que é requerido o valor. Se você tirar o require, pode ser um campo que você não tem necessidade, que pode ser um campo opcional e assim por diante. Mas se você deixar marcado require, ele será obrigatório. O valor inicial, né, que eu já expliquei aqui, roll number, today e assim por diante. Vou até tirar esse mais um aqui. O display name, que é o valor que você quer ali para o campo. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o tipo. Vou colocar aqui como... Vou colocar aqui, por exemplo, Thiago. Ó, vou salvar o meu app aqui. Ó, e vocês vão ver que agora ele mudou aqui para Thiago. Tá vendo? Então, não é mais tipo, é Thiago. Então, caso às vezes você queira mudar, às vezes aqui na sua tabela tem um nome, você quer utilizar no app outro nome, você pode utilizar o display name. E a descrição do campo, por exemplo, nome do Thiago. Vou salvar aqui. Salvar. Está aqui também, ó, ele altera aqui para a descrição do campo, né? Então, você tem o display name e a descrição do campo aqui ao lado também. A gente tem search, que é para localizar o campo, scan, que é quando você vai utilizar, por exemplo, para... às vezes é um campo que você quer que rastreie código de barra ou QR Code. NFC, que é a tecnologia de aproximação, por exemplo, pagamento, etc. E esse aqui que é o PII, que significa Personal Identification Information, ou seja, isso aqui é quando algum desses campos aqui, vamos supor o CPF, você não quer que o sistema gere log, que seja um dado, que seja, como é um dado pessoal, você não quer que esse dado seja divulgado em nenhuma parte do seu sistema. Então, quando é um dado sigiloso, né, um dado assim onde você tem que preservar aquele dado, você vai selecionar esse Personal Identification Information, né? Então, pessoal, esse foi apenas um apanhado aí de como funciona o banco de dados, como importar mais de um banco de dados, né? A gente aqui trouxe 2 e como a gente vai, aos poucos a gente vai trabalhando com o banco de dados aqui para a construção do app, banco de dados que é onde vão ficar todas as informações gravadas aí do seu banco de dados. Espero que tenham gostado de mais essa aula, fiquem todos com Deus, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.